Tema mais que vencedores, atletas de Cristo. Vamos dar nossa mensagem. Primeira Coríntios, capítulo 9, versículo 24 ao versículo 26. E peço atenção nesse momento. Se tiver alguém dormindo do seu lado, tu dá uma catucada nele, acorda, meu irmão. Deus quer falar contigo. Se for o caso, a gente tira esse fundo musical. Se estiver te dando sono, deixa sem. Tá bom? Mas nós precisamos pregar aquilo que Deus colocou em nossos corações. Diz assim a palavra do Senhor: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta. Assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesma não tenha, de alguma maneira, a ficar reprovado. Vamos curvar nossa face, vamos orar. Pai querido, eterno Deus, nós te louvamos e exaltamos o teu nome, pois tu és poderoso em tudo aquilo que fazes, Senhor. Senhor amado, a tua palavra é poderosa para mudar trajetórias. Nós repreendemos toda ação contrária a ti. Seja feita neste lugar a tua vontade, me submeto a ti, porque a tua palavra assim diz, Senhor, humilhai-vos. Senhor amado, me submeto à tua vontade, não seja eu, mas o teu Espírito aqui. E peço, Senhor, toda a mente aqui neste lugar, Pai, seja aberta para a honra e glória do teu nome, para ouvir e entender a tua palavra. Que de maneira nenhuma venhamos a ser confundidos, mas que com clareza, Senhor, pelo mover do teu Espírito, essa palavra possa entrar em cada coração, fazer morada, e que nós possamos fazer a aplicação real dela. Já quando sairmos daqui, isso seja uma realidade em nossas vidas. Da mesma maneira a qual o Senhor tocou meu coração. Eu te peço, Senhor, que corações vão ser tocados nesta noite. Assim eu oro para a honra e para a glória do teu nome, e todo aquele que crê, diga amém. Amém. Poder sentar, e nesse momento não converse com o seu irmão. Nesse momento encara aqui o pregador, aquele que está aqui na frente. Daqui a pouco vamos estar nos assentando à mesa do Senhor. Não vou me demorar muito. O pastor sempre fala isso, mas a gente vai sair no horário. Para a honra e glória do Senhor. Meus irmãos, nós estamos vendo o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Coríntios. Lemos o capítulo 9, versículo 24 ao versículo 26. Mas é interessante entender em que contexto Paulo estava escrevendo para essa igreja, porque Paulo vai usar um termo que de repente para alguns vai dizer, esse termo não é um termo muito bíblico. Paulo vai falar de atleta, Paulo vai falar da figura do atleta, e além da figura do atleta, ele vai falar de duas figuras dentro do atletismo, que é o do corredor e o do lutador. Paulo ele vai fazer uma comparação da obra, daquilo que ele faz, justamente com esses esportes, que um é a corrida e o outro a luta ou o combate. Mas por que Paulo vai falar dessa maneira? Precisamos entender o contexto de como aconteceu e onde Paulo está. Paulo escreve para a igreja de Corinto. Ela ficava na Grécia antiga, situada nas principais rotas comerciais. Então tinha um próspero comércio, era uma cidade comercial. Ficava na Grécia antiga. Era um centro estratégico porque tinham muitos viajantes que chegavam naquela cidade e saíam daquela cidade. Por que era um centro estratégico para o pregador? Era um centro estratégico para o missionário Paulo. Porque ele pregava o evangelho, pessoas recebiam o evangelho e levavam dali para as outras cidades. Se queremos pregar, se queremos ganhar vidas, vamos precisar de estratégia. Tem pessoas que são contra a estratégia. Nós vamos ver em Paulo que a linguagem dele muda. Ele, quando vai falar ali para aquela igreja, ele vai usar a linguagem que aquele povo entenda. Porque se formos olhar um pouco e entender um pouco da linguagem que ele vai usar do atleta, justamente naquela igreja ali, e de acordo, no local onde a igreja era situada, de acordo com a mitologia grega, os jogos teriam sido iniciados na antiga Grécia, por volta de 2500 a.C.
em nome do deus Zeus. Alguém já viu aqui? Quem não ouviu falar de Zeus, Afrodite, Apolo, Perseu, esses filmes gregos aí, e os deuses ali representados ali, todos carrascos, ninguém dá vida por ninguém, pelo contrário. Mais de 2.500 jogos teriam começado ali na Grécia Antiga. A primeira Olimpíada moderna foi em 1986, e Atenas, também Grécia. Então começamos a entender que ele está no ambiente de esporte. E Paulo está no ambiente esportivo. E Paulo ele tinha isso, essa estratégia de se adequar ao ambiente onde ele estava. O que Deus está falando para a gente nesta noite? Tem lutas que nós vamos vencer com a estratégia correta. Olha para alguém que está ao seu lado para ele, usa a estratégia correta. O problema é quando eu não sei que estratégia usar. Tem gente lutando com o carro errado, porque não é a estratégia correta. Nós vamos ver aqui na Bíblia, através da palavra, que Paulo estava onde? Justamente no lugar de jogos, no lugar de corrida, no lugar de combate, no lugar de competição. Então Paulo ele vai usar a linguagem que aquele povo entenda para poder pregar o Evangelho de Cristo naquele lugar. E vai fazer uma comparação muito interessante. E essa comparação vai servir para a nossa vida hoje e para a nossa caminhada de fé. Poderíamos falar do atleta versus o atleta de Cristo. Mas uma coisa eles vão ter em comum nessa comparação. E vamos ter que entender isso. Garra e determinação, autodisciplina, isso aí não tem muito para onde correr. Todo atleta tem que ter, seja ele um atleta do mundo, do esporte, seja ele um atleta de Cristo. Garra, determinação. Autodisciplina. Deixa eu ver se eu lembro da outra aqui que eu estou esquecendo. O pastor está esquecendo das coisas aqui. E meta. Diga comigo, determinação. Autodisciplina. E meta ou propósito. Não adianta, todo atleta tem que ter isso. E Paulo está naquele ambiente de esporte, está naquele lugar em Corinto, onde isso acontece, isso acontecia, as disputas. E Paulo vai começar o versículo 24, dizendo: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas o só leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. Paulo está falando que não dá para correr de qualquer maneira. Não dá para correr sem postura. Não dá para correr sem medir a respiração. Não dá para correr sem a devida inclinação do corpo. Ele está falando, se é para correr, tem que correr de uma maneira que você vai alcançar o quê? O prêmio. Vai alcançar a linha de chegada. Não é começar algo e acabar pela metade. É começar, e aquilo que começar você tem que terminar. Paulo está dizendo que não é de qualquer maneira. E Paulo está fazendo aqui sim uma comparação entre o atleta e a nossa vida espiritual. Nós temos sim uma linha de chegada. Nós temos que ter uma meta. E para chegar nessa meta não dá para fazer de qualquer maneira. Não dá para correr de qualquer maneira. Não dá para se posicionar de qualquer maneira. Se entrarmos em determinadas lutas, temos que entrar de forma que chegamos no final, que devemos cruzar a linha de chegada. Não é de qualquer forma. Não pode ser de qualquer forma. Ele vai falar, todo aquele que corre, corre por um prêmio. Só um vai levar o prêmio. Então corra de maneira que alcanceis o prêmio. Filipenses capítulo 3, versículo 14. Se quiser você pode anotar aí, Paulo vai dizer assim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberania e vocação de Deus em Cristo Jesus. De que alvo Paulo está dizendo? Que ele prossegue para aquilo que Deus tem para a vida dele e em direção ao próprio Cristo. Ele vai falar do alvo que é a soberania, prêmio da soberania, vocação. Paulo vai entender no meio da sua caminhada que não dá para confiar no seu braço, não dava para confiar no seu currículo, não dava para confiar no seu intelecto. Ele vai dizer que deixa as coisas passadas e prossigo para aquelas que virão. Paulo vai entender tudo isso. Então Paulo ele vai correr nessa soberania, vocação, para aquilo que Deus tinha na vida dele, para aquilo que ele acreditava dentro da palavra do Senhor e para o próprio Cristo. Mas a questão é o que nós queremos alcançar. O que nós queremos alcançar nessa nossa caminhada de fé? Por que nós estamos congregando? Por que nós estamos numa igreja? Por que atendemos o chamado? Por atender? Pastor, eu atendi simplesmente para que eu não fosse castigado. Eu atendi simplesmente para que eu não desperdiçasse a minha vida sem obedecer. O que nós queremos alcançar de fato quando viemos para a presença do Senhor? Entendemos que Ele nos amou primeiro, por isso nós estamos aqui. Entendemos que tudo é Ele que fez.
Eu só estou dando continuidade, entendendo essa graça, entrando debaixo dessa graça, mas tudo foi Ele que fez, e fez ali na cruz do Calvário. Mas o que nós queremos alcançar? O que nós queremos de fato dessa caminhada? Deus é para nós um mordomo, onde eu preciso, venho e peço. Ele é aquele que está aqui para me servir, ou aquilo quando eu estou, onde eu fico. Qual é a nossa meta? Paulo está falando, se correr, tem que correr como alguém que vai chegar no final dessa corrida. Ou seja, mas qual é a nossa meta? O que queremos alcançar? 2 Timóteo capítulo 4, do 6 a 8, Paulo já está para ser entregue à libação, à aspersão. Paulo vai dizer que o tempo dele já é chegado, que ele combateu um bom combate, encerrou a carreira, guardou a fé, e já era esperada a coroa da justiça. Paulo está sempre olhando para algo além desse mundo. Paulo está sempre olhando para algo além do material. Mas será que a gente, como cristão, e cristão significa um pequeno Cristo, aquele que tem que seguir os passos daquele que nos chamou, será que nós temos saído do natural? Estamos também almejando o sobrenatural? Paulo vai falar, se correr, tem que correr como alguém que vai alcançar. Depois ele vai falar da vocação. Depois ele vai falar em 2 Timóteo da coroa da justiça. Aqui já me é esperado, e não só a mim, mas para todos aqueles que aguardam, espera a sua vinda. Será que nós temos saído do natural? Ou será que tudo que almejamos está nessa terra, está nesse mundo, é uma casa própria, é um carro novo, é um bom salário, é os filhos bem criados? Mas será que nós estamos entendendo por que Jesus veio à terra? Por que ele morreu naquela cruz de fato? O que foi feito na cruz do Calvário? Será que ele veio na terra e ele morreu para que eu tivesse um carro, uma casa nova, um carro do ano? Irmão, isso é consequência de vida com Deus. Prosperidade é consequência de vida com Deus. É consequência de administrar bem algo que Deus tem te dado. É consequência também, o homem viverá do suor do seu trabalho. Esforça-te que eu te ajudarei, e Deus é bom. Mas será que ele morreu só para isso? Para que eu tivesse a minha família, uma casa, um carro próprio? Paulo vai falar de coroa da vida. Paulo vai entrar na questão da escatologia, a ciência dos últimos dias. Paulo já está falando aqui daquilo que ainda nem veio. O que ele almeja, que meta ele quer, onde ele quer chegar. Porque nós falamos que a primeira virtude do atleta é o quê? Determinação. Então eu não posso correr de qualquer maneira, eu não posso fazer de qualquer maneira, eu não posso no dia estar muito bem. Tem dias que você não está bem, tem dias que nós não queremos orar, tem dias que nós não queremos nem comer, mas se não comer você morre, se não orar você morre, se não ler Bíblia você morre, espiritualmente. Então onde nós queremos chegar de fato? Será que estamos na igreja só para recebermos as bênçãos de Deus? Mas qual é a meta? Paulo está falando de coroa, Paulo está falando de algo que transcende esse mundo. Eu sei, irmãos, que existem promessas para nós nesse mundo, mas está na hora da gente ampliar a visão. Senhor, nos ajuda a ampliar a visão. Deus tem muito mais do que isso para nós. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Mas ele fala, se for para correr, é como alguém que vai alcançar. Se é para fazer para Deus, temos que ter a melhor postura, a melhor forma. Controle a respiração, equilíbrio, determinação. Porque nesse mundo tereis aflições. Isso não serve só para a nossa obra de fé, serve para a nossa vida, serve para passar alguma coisa. Tu faz a primeira prova, não dá certo, faz a segunda, não vou fazer nunca mais. Determinação. Onde você quer chegar? Qual é o teu propósito? Determinação para tudo. O atleta precisa ser determinado. Sabe, se é para fazer, entra bem. Não entra de qualquer maneira não, já sabe que vai perder, para que entra? Entra bem. Agora, se for pegar a experiência, show, 5, 6 vezes, então não foi por acaso. Tem propósito. Determinação. Atleta de Cristo tem que ter determinação. Até para adorar o Senhor tem que ter momentos de deserto. Deus, ele nos ajuda. Mas até para dar continuidade, tem gente que tudo que começa não acaba. Determinação. Olha para alguém e fala assim, atleta de Cristo, determinação. Determinação. Acordar de manhã é determinação. Adorar o nome dele é decisão. E alguém vai falar assim, meu pastor de novo, e decidiu Daniel não se contaminar. É determinação. Ele decidiu não se contaminar. É determinação. Adorar a Deus é determinação. É decisão. Perdoar é decisão. É determinação. O atleta do Senhor tem que ter determinação. Senão não vai. Pastor, não senti no coração. Ninguém sente, irmão. De abraçar alguém que te fez mal, alguém que te humilhou, vai sentir nunca.
Tu toma postura determinado, tu vai lá e cumpre o que Deus está mandando, o que Deus está fazendo. Quem vai sentir um negócio desse? O pessoal te humilhou, tu vai esperar assim, não vai sentir nunca. A sensação é pegar uma cadeira e tacar na pessoa, sem hipocrisia. Mas é isso que a palavra diz, determinação. Servir a Deus tem que estar determinado a passar por cima dos sentimentos, determinação. Passar por cima das próprias emoções. O pastor sabe, eu não quero, mas eu estou determinado a cumprir a vontade. Determinação. Permanecer é determinação. Pastor, eu ouvi uma coisa naquele lugar, naquela igreja, não me bateu muito bem, mas eu entendo que foi Deus que me mandou para lá. Eu estou determinado a aprender mais de Deus, a me submeter àquilo que Deus tem na minha vida. Determinação. Versículo 25 vai dizer assim: todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, mas nós, uma coroa incorruptível. O atleta tem que ter o quê? Autodisciplina, irmãos. Você vai ver um lutador aí, ele vai lutar, ele não vai comer isso, ele tem que treinar, não pode comer carboidrato toda semana, carboidrato é só de vez em quando, ele não pode tomar refrigerante, ou seja, para ele alcançar a meta, ele tem que ter autodisciplina, determinação e muito autodisciplina. Ele não come o que quer, ele não come na hora que quer, ele não pode fazer o que quer, ele não pode nem muitas das vezes. E ali tomar um sorvete, o peso fica acima, principalmente o lutador, tem pesagem, tem que estar abaixo do peso. Ou seja, o atleta de alto nível, ele não faz o que ele quer. Tem gente aí com vergonha de dieta. Pastor, eu tenho vergonha de dieta. A gente que é gordinho, tem vergonha de falar que está em dieta, reeducação alimentar. Mas até a pessoa que é sarada, ela faz dieta para ganhar massa magra. Ou seja, não tem jeito. Há um esforço. E quando nós trazemos esse esforço para o lado espiritual, nós estamos falando de renúncia. Sabe, o atleta de Cristo, ele renuncia. Ele precisa aprender a renunciar. Nem tudo ele pode falar, nem tudo ele pode fazer. Tem coisa que ele pensa, mas tem que ficar no pensamento. Tem atitude que ele não deve seguir. É a renúncia. Vai falar assim: o pastor é muito espiritual. Não é isso não. Eu tenho temor a Deus, de te mexer com a tua vida e a mão de Deus pesar em mim. Porque existe um dono das ovelhas, e também não é o pastor. Não é ser muito espiritual, é ter temor de Deus. Isso é autodisciplina. Nós tememos o nome do Senhor. Nós não vamos mexer com a vida de ninguém, com a família de ninguém, se nós tememos o nome de quem? Do Senhor. Pastor, tem tanto homem de Deus caindo, abusando, é porque não teme. Quem teme vai ter autodisciplina. Temer a Deus. Porque existe um dono da obra, existe um dono das ovelhas, e Ele é o bom pastor, e Ele que deu a vida. Não fui eu, não foi você, foi Ele. É autodisciplina, temer a Deus faz parte da autodisciplina no mundo espiritual. Não tem por onde correr disso. Sabe, o atleta de alta performance, ele vê o final da linha de chegada. Ele entende por que ele está fazendo, ele não anda perdido não. Ele sabe por que e para que ele está fazendo. Pastor, mas como eu exerço autodisciplina espiritual? Vem com oração. Olha para o irmão e fala assim: oração. Exercício para ser espiritual, para ser um atleta de Cristo de alta performance. Oração. Não tem para onde correr. Crente que não ora, não fala com Deus, não está ligado com Deus, não vai sentir presença de Deus, vai andar distante. Autodisciplina. Nós falamos que o atleta de alto nível, ele deixa de comer, ele deixa de beber refrigerante. Isso é autodisciplina. Povo de Deus, pai, eu quero ser espiritual. Tem que orar. Tem que orar. Oração tem que fazer parte do nosso dia a dia. Pastor, o senhor ora todo dia? Eu estou tentando buscar isso. Porque faz parte de ser um atleta de Cristo. Faz parte da autodisciplina. Orar. Orar o tempo todo. Pastor, orar só na igreja? Não é só orar só quando está no culto quarta-feira. A autodisciplina não vem só no dia da prova, no dia que vai passar pela prova, não. Vem antes, vem em casa, vem no quarto. Vem quando ninguém está te vendo, vem dobrar os joelhos. Isso é autodisciplina. Como ser espiritual se não ora? Autodisciplina. O que é que a autodisciplina vai trazer para a nossa vida? Mais temor, entendimento. Segundo exercício, irmão, não adianta. Se não exercitar a fé, não vai lutar com gigantes. No avião, antes de enfrentar gigante, ele vai relatar que ele enfrentou quem? E mais o quê? Depois ele chega em Golias.
Mas ninguém vai chegar derrubando o goleiro de uma hora para outra. O atleta precisa exercitar a fé. Outras lutas virão e lutas maiores virão sobre a nossa vida. De repente a fase que tu está, aparece a luta que vai te matar. Mas daqui a pouco tu vai ver que essa luta foi pouca, diante daquela que ainda vai vir. Nesse mundo terei de aflições. Temos que exercitar a nossa fé em Cristo. Sermos homens e mulheres jovens de Deus. Oração. Exercício. Oração. É o supino? Não sei. O que é? Eu não sei. Mas oração. Orar. Malhar o espírito. Movimentar o espírito. Tá? Movimentar a vontade. Orar é difícil, irmão. Entrar na oração é difícil. Mas depois que começa orando 2 minutos. Daqui a pouco está orando 3. Daqui a pouco está orando 4. Tem gente que caminhava, não começou a correr. Oração. Daqui a pouco está orando 10. Daqui a pouco está orando 20 minutos. Daqui a pouco está orando meia hora. Daqui a pouco está 1 hora orando. Que é isso, pastor? Exercício. Olha para alguém e fala assim: exercita a tua fé, atleta. Exercício. Para ter uma espiritualidade firme, porque as lutas virão. O mundo jaz do maligno. Tem gente que não está resistindo, mas não exercita. Exercício. Orar. Exercitar. Exercitar o lado espiritual. Disciplina. Autodisciplina espiritual. Oração. Atleta de Cristo precisa orar. Jesus vai o quê? Nos inscrever e nos ensinar na escola da oração. A todo tempo ele estava o quê? Orando. A multidão apertava e ele subia para o monte, solidão. Ele e Deus, orando. Não estava preocupado com fama. Deixava o pessoal no navio e subia para o monte para quê? Para orar. Quando descia já escolhia os 12. Até o que o traiu foi escolha. Até o traidor. Até o mais inclinado foi escolha. Ele sobe no monte e ele ora. E quando desce ele escolhe. Até Judas foi escolha. Fruto de oração. Não tem ponto de correr. Autodisciplina. Segundo exercício para autodisciplina, meus irmãos. O atleta tem que ter leitura da palavra. Tem que ler a palavra. Tem que ter lenha para queimar. E o fogo arderá no altar e não se apagará. Mas o que vai arder se não tem nada? Palavra. Oração. Palavra. Então alguns se sentem tão distantes de Deus. Não ora, nem lê Bíblia. Porque a Bíblia é autorrevelação do quê? Do próprio Deus, do seu caráter. Se eu não orar, eu não conheço. Estava vendo aí, não sei se é podcast ou umas pegadinhas. O pessoal vai na rua. Você serve a Deus, sirva a Deus. Mas como assim? Não, sirva a Deus e pronto. Mas tu conhece a Bíblia? Não, nem leio a Bíblia. Como é que tu serve a Deus? Tu nem sabe do que Ele gosta. Tu não sabe o que é importante para Ele. Como é que tu serve? Não serve. Acha que serve, mas não serve. Temos que olhar para a palavra. Exercício de fé. Leitura. Oração. Leitura. Atleta de Cristo. Autodisciplina. Tem que ter autodisciplina para ser um atleta de alta performance. Terceiro, perdão. E aqui que está o problema. Aqui também está o problema. A gente não exercita perdão. Perdoar é muito difícil. Pastor, o senhor está falando aí da boca para fora. Irmão, estou tendo que viver esse negócio. Não vou pregar aquilo que eu não viva, ou não tenho a pretensão de viver, que eu não sou maluco. Porque quando isso acontece, tu desce do púlpito e tu começa a viver. Então não tem para onde correr. Deus vai te fazer viver. Porque a palavra, antes de ir para ela, vem para cá. Tem que exercitar o perdão. Sabe? Tem gente que presta para a gente até fazer alguma coisa. A pessoa faz 10 coisas boas. Faz uma ruim, já não serve mais. Não presta mais. Sabe, a atleta de Cristo não pode estar enfiado nesse negócio não, irmão. Meu santo não bate com o santo dela. Qual é o santo que tem aqui dentro? Quem é? Jesus. Então tem que bater. Tem que bater. Tem gente que tu pode até não levar para tua casa. Nunca vai tomar um café na tua mesa, mas uma paz do Senhor você deve. Não tem onde correr disso. Se não exercitar o perdão, não vai ser um atleta de alto nível. Por que eu estou falando isso? Porque eu fui consagrado em 2011, 2012, 13, 14, esses 11 anos de pastor. Sabe o que eu tenho visto? As coisas prestarem até dar ruim. Você não pode me julgar por um erro que eu fiz contigo. E o restante? Fica onde? Tu é meu amigo até quando? Até eu vou errar contigo. E tu vai errar comigo, sabe por quê? Onde existem pessoas, existe dificuldade de relacionamento. E é por isso que o inimigo tem batido na área do relacionamento. Para que não venhamos a viver Salmo 133. Porque é na união, na unidade, na comunhão que Deus derrama a bênção sem medida. E sem unidade, sem comunhão, não tem derramamento de bênção. A igreja anda com dificuldade, a tua família anda com dificuldade. Então o exercício é perdoar, é exercício.
atleta de Cristo, tem que exercer perdão. Tem que perdoar. Vamos começar a trabalhar isso na nossa vida. Romanos 8, 37. E essa eu tenho que ler. Romanos 8, 37. Vai dizer o seguinte, só o 37... vai dizer assim, ó, mas em todas as coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Eu falei que o tema da mensagem era o que? Mais que vencedor, por aquele que nos amou. Mas a boa exegese vai dizer o que? Para a gente poder ler os versículos acima e abaixo, para entender do que mais que vencedor Paulo está falando aqui. Vamos para o 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia? Ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez? Ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Aí Paulo vai entrar no 37. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, sabe o que ele está falando? Nem a pressão do passado, nem a pressão do presente, nem a ansiedade poderão nos separar do amor de quem? Porque nele nós somos mais que? Porque ele e se ele nos amou, ele entregou seu filho, para que todo aquele que nele crê tenha, a palavra se entrelaça, se completa. Agora entendemos de que vencedor Paulo está falando. O que é um vencedor? Mais que vencedor, alguém que vai além das suas expectativas. Porque ele não é porque nós somos bons, não é porque nós somos eloquentes, não é porque você é alto, não é porque tu tem 1,90 m e pouco, não é isso não. É porque ele te amou. Ele. Tudo foi ele que fez, irmãos. Se hoje nós temos a possibilidade de alguma coisa, e até de ser um atleta no mundo espiritual, é porque ele nos amou. Agora eu começo a entender o que Paulo está falando no versículo 37 de Romanos 2. Ou melhor, de Romanos 8. Versículo 8. Ou melhor, versículo 26. Meta e propósito. 1 Coríntios, versículo 26. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta. Assim combato, não como combatendo no ar. O que Paulo está falando? Eu não corro como se eu não tivesse direção. Eu tenho uma meta. Eu tenho uma linha de chegada. Eu não combato, eu não dou soco no ar para não acertar. Tudo que ele fazia tinha um propósito. Paulo está dizendo que não dá para lutar sem metas. Qual é a sua meta? Você sabe o que é dar soco no ar? Vou dar um exemplo de dar soco no ar. É você treinar. E chegar na hora que começa a dar soco para tudo que é lugar, sem estratégia, sem técnica. Sabe quando isso acontece na vida do povo de Deus? Eu vou dar um exemplo muito claro. Você ora para o teu filho vir para a presença de Deus. Você ora para o teu marido vir para a presença de Deus. Aí tu ora anos, tu pede a Deus. Deus vai lá e faz a obra. Deus vai lá e traz. Quando traz, tu começa a implicar com a obra. Quando ele começa a fazer a obra, tu começa a implicar com a própria obra que tu orou para Deus fazer. Você sabe que eu não sou dono do que Deus tem na vida dele? Eu oro para que Deus sustente na presença dele. Mas o que Deus tem para ele é o que Deus tem para ele. Isso não depende de mim não, é dele. Então se eu orei para Deus trazer, eu tenho que deixar Deus operar. Eu tenho que deixar Deus trabalhar, senão eu estou dando soco, sabe onde? No alto. É orar, pedir, treinar, e na hora eu não consegui executar. Se eu levo a minha filha para tal lugar, Deus levou, agora deixa Deus operar, não entra. Quando for para entrar, dá um conselho. Ah, mas vai se machucar, irmãos. Não dá para poupar ninguém das dores do processo, porque não vão entender o processo e nem chegar no propósito. Se for de Deus, Deus vai sustentar. Agora não adianta orar e depois querer atrapalhar o que Deus quer fazer. É dar soco no ar. Deixa Deus operar. Deixa
deixa Deus fazer. Deixa Deus trabalhar. Não orou? Agora deixa. Porque senão fica sem meta. Orou para Deus trazer, mas agora tem que ser do teu jeito. É do teu jeito ou é do jeito dele? A obra é tua ou a obra é dele? Ah, eu queria meu marido, mas não, a obra é tua ou a obra é dele? Não orou para Deus salvar? Deus não tirou, Deus não trouxe. Agora deixa Deus operar. Aleluia. Senão dá soco no ar. Sabe? É semelhante a você ensaiar para o congresso há um ano. Aí quando chega o congresso, porque um chegou atrasado, você explode sem equilíbrio emocional nenhum. É dar soco no ar. É ter o talento. Sabe? É saber que Deus tem para você. É estar na posição, mas está dando soco no ar. Porque qual é a meta? Não é o congresso acontecer? Então se é para o congresso acontecer, a gente engole sapo, depois a gente trata, mas que vidas sejam alcançadas no nome de Jesus. Depois resolve. Mas tem gente que não estraga tudo. Está dando soco no ar. Sem meta. Sem direção. Daquilo que Deus está falando, daquilo que Deus está fazendo. Pessoal do coral. Pensou? Ensaia o coral, ensaia tudo. Daqui a pouco vem os 3 sem a roupa de coral. Tem que acontecer. Qual é a meta? Não o coral cantar? Tem que haver. Depois resolve. Tem que ter um equilíbrio. Senão você está dando soco no ar. Está jogando fora meses de oração e de preparo. Por um momento. É sem meta. Sem direção. Paulo está falando. Não faz sentido batalhar sem meta. Não faz sentido treinar e sair dando soco para tudo que é lugar, sem acertar o adversário. Pessoas estão falando assim, não, tem que pisar na cabeça do diabo. Tem que ter muito equilíbrio para isso. Porque ele vai se levantar e quem vai pisar não sou nem você não. Biblicamente só tem um que vai pisar na cabeça da serpente. É quem? É o Senhor. Mas nós estamos resistindo a ele, porque essa é a palavra. Resistir ao diabo. E ele fugirá de vós. Não é simples, nem é fácil não. Sabe, mas sem meta, sem direção, se tu toma atitude errada, tu escandaliza o evangelho. Tem um nome sobre você, não é Ivete não. Também não é pastor, tem um nome acima da Ivete. Também não é pastor Claudemir. Tem um nome sobre todo nome, o qual estamos entrelaçados a ele. Fomos enxertados na videira. O Espírito que está sobre nós é de adoção. Aqui não tem órfão. Não tem órfão dentro da igreja. O Espírito é de adoção. Às vezes nós agimos como vítimas. Vitimismo. Mas tem um Pai que já morreu no nosso lugar para nos trazer vida e vida em abundância. Agora é tomar posse. Agora como atletas de Cristo, porque tem meta. Ninguém está na igreja por estar, irmão. Não adianta. Senão Deus faria como o ladrão da cruz, te converteria no último momento e você morreria. Se está aqui é porque tem propósito. Se está aqui é porque Deus quer te usar ao longo da tua vida. Se está aqui é porque tu é atleta de Cristo, sim, querendo ou não. Tem meta. Mas tua meta é só salvação. Não, Deus tem mais para fazer através da tua vida. Deus tem mais para fazer através da tua vida. Sabe, mas não dá para fazer as coisas de qualquer maneira sem propósito. Porque parece que não teve propósito. Quando a gente foca no propósito, a gente foca e faz o negócio acontecer para a honra e glória do Senhor. De vez em quando vai vir as guerras de um lado, vem guerra do outro, mas tu está focado na meta. Tem que ter meta. Paulo vai falar, não dou soco no ar. Não dou soco no ar. Não corro como alguém que não sabe onde quer chegar de forma incerta. Tem meta, tem alvo. Atleta tem alvo. Filho de Deus tem propósito, irmão. Sabe onde vai chegar. Sabe, Deus vai falar onde ele tem que ir. Sabe que anda sem propósito? É órfão. O pai da orfandade é Satanás. Fica girando, dando volta, não chega a lugar nenhum. Não, filho de Deus tem propósito. Depois de correr disso não. Eu separei aqui um espaço para os atletas de final de semana. Os irmãos não se ofendam se tu é atleta de final de semana. Estou levando isso aqui para o lado espiritual. Mas geralmente o atleta de final de semana não tem autodisciplina com exercício. Tem não. Sabe o resultado disso? Dores musculares, lesões, fadiga. É verdade ou não é? Se tu só vai jogar bola só sábado, tu vai se arrebentar uma hora toda. É o atleta que eu chamo de atleta de final de semana. E nós não podemos levar isso para a nossa vida espiritual. Ninguém aqui tem que ler Bíblia só quando entra na igreja. Seria um atleta de final de semana, biblicamente falando. Não dá para fazer isso. Não podemos deixar de orar só para orar só no domingo. Orar só na quarta-feira. Ler a Bíblia só na igreja. Buscar a Deus só nos domingos. Sabe qual a consequência disso? A mesma consequência do atleta de final de semana
lesão, dores musculares, pode até romper alguma coisa séria, porque não está treinando, não tem um preparo para aquilo. Para quem faz isso aí, está sempre fraco na fé, está sempre sem visão, nunca consegue ver a linha de chegada, desiste no meio do caminho, tem um currículo de desistência gigante. Final de semana. Quando eu falo final de semana, não estou falando só de estar na igreja, não. Estou falando de orar a Deus, de ter uma rotina de leitura na tua casa, no teu quarto, de pegar a tua palavra, de ler. Sabe, eu vou começar a ler aqui, vou ler as cartas, eu quero entender quem foi Jesus, vou ler os evangelhos todos. Um vai falar, vai representar ele como rei, o outro vai falar que ele é o homem realmente, e o termo filho do homem vai apontar ali para a humanidade de Cristo. O outro vai botar ele como servo sofredor. É entender isso, é ler a palavra. Não tem jeito, senão nós passamos a ser como atletas de final de semana, que só joga bola no domingo e se arrebenta todo, porque não está preparado para isso. Vem as lutas, vem as guerras, a gente anda sempre arrastando o pé, sempre não ora, não busca. A gente vai começamos a dar mais atenção quando nós não temos uma vida disciplinada, espiritual, muito mais ao Big Brother, muito mais aquilo que estão fazendo com Davi, muito mais a Bia, a Lânia, sei lá o nome. A gente começa a olhar muito mais para outras coisas e nos esquecemos. Estou falando que você não pode ligar a tua televisão e ver. O que eu estou falando aqui no meio da nossa vida, nesse nosso tempo, né? O pessoal geralmente dízimo é 10%, mas dá 10% a mais que o teu dízimo, dá mais que isso. Pega o teu dia aí, divide ele e separa alguma coisa para o teu Deus, para tu poder exercitar a tua fé, poder orar, poder ler a Bíblia, sabe, autodisciplina, não ver tudo. Tem uma coisa que sabe que vai te corromper, vai corromper o teu caráter, muda de canal, não é andar em qualquer lugar. O atleta de Cristo, ele não faz tudo o que ele quer, não faz tudo na sua concupiscência, no desejo que ele tem. O atleta de Cristo, ele vai se abster, assim como o atleta, de um monte de coisas, de muita coisa. Por quê, pastor? Porque o Senhor quer? Porque aquele que fundou a igreja é santo. Tem a ver com a gente. E esta é a minha igreja. E as portas do inferno não irão prevalecer sobre ela. Não foi eu que falei isso. Como aquele que nos chamou é separado, temos que ser santo não como ele é impossível. Ele é santo sem mistura. Ele é santo, 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 santo. E a mente mais brilhante não vai conseguir discursar sobre a santidade de Deus. Não vai. Até o mal que Deus faz, irmãos, é bem. Como é que é isso? Tamanha santidade. Tu entendeu isso? Tu entende isso, Coronel? Como? Para ele, luz e trevas é a mesma coisa. Que é isso? Tu acha que Deus tem inimigo? O diabo é inimigo de quem? Das nossas? Quando? Que ele não tem condições. Deus não enxerga ninguém não, irmão. Deus, ele senta no trono dele e não tem ninguém que possa com ele. Ele tem que se inclinar para olhar para a terra. Tem noção que é isso? Apocalipse vai dizer que diante do grande trono branco os céus fugirão. Tenta entender isso. Onde ele sentar para julgar as nações. O que é o céu fugindo dele, irmão? O que é? A mente humana não consegue entender isso. O quanto ele é santo, o quanto ele é tremendo. Os céus fugindo. Eu tento imaginar a nuvem correndo do trono, os céus fugindo assim, some tudo. Como é que é isso? Fica escuro, some? Eu não sei, eu não consigo entender isso. Fala para alguém que está dizendo, esse é o Deus que você serve. Fala para ele. Aleluia! Aleluia! Glória! Somos atletas de Cristo. Na hora de exercitar a nossa fé. Glória a Deus. Essa autodisciplina é vir por culto. É autodisciplina. Adorar a Deus. Pastor, mas eu sou templo. Templo não é igreja. Eu sou igreja, meu amigo, tio. A Bíblia nunca falou que tu era igreja sozinho. Falou que tu é templo do Espírito. Igreja, reunião da membresia. Para ser igreja, a membresia tem que estar reunida. Sozinho tu é templo. Concorda? É bíblico. Mas eu sou templo, eu não preciso congregar. Não é isso que a Bíblia diz.
Sozinho tu é templo. Onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu. Reunião da membresia, reunião dos templos, forma o quê? A igreja. Aí nós somos igreja de Cristo na terra. Versículo 27. Esse versículo é para mim. Esse versículo é para quem sobe aqui para pregar. Esse versículo aqui é para quem ensina. Esse versículo aqui é para você que é pai, é para você que é mãe, é para você que é autoridade dentro da tua casa. Antes subjugo o meu corpo e reduzo a servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. O que adianta a gente ganhar tanta alma para Deus e perder a nossa própria alma? Olha o que Paulo vai dizer aqui. De tudo isso que eu estou falando para vocês, eu também faço. O que adianta eu subir aqui para pregar isso para vocês se eu não estou fazendo nada disso? O que adianta tu querer ensinar para alguém o que é bom se você não pega o que é bom para a tua vida? Marcos 8,36. Pois de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Paulo agora vai direcionar para ele. Ele falou: subjugo o meu corpo. Olha, eu jejuo, isso é autodisciplina. Eu leio Bíblia, eu oro também. Eu me abstenho das coisas dos prazeres do mundo. Eu renuncio à minha carne, para que, pregando para vocês, eu mesmo não venha a ser reprovado. Eu não vejo a linha de chegada. É por isso que os olhos de Paulo estavam sempre voltados para o alvo, que é Cristo Jesus. Porque guerras vêm, mas se estamos voltados para Cristo Jesus, nós vamos até sair do barco. Sabe, o mar vai bater, a onda vai bater, mas tu não vai afundar. Estamos olhando para Ele. E ainda que afunde, Ele vai estender a mão e pode te levantar. Sabe, mas o atleta de Cristo não pode ficar como alguém que não tem direção, que não tem meta. Sou cristão só para andar com a Bíblia embaixo do braço. Isso não faz um cristão. Ser um pequeno Cristo é seguir os caminhos dele. Ele todo o tempo falava na palavra. Ele é levado para o deserto para ser tentado. O diabo se levanta e ele fala: mas está escrito, está escrito, está escrito. Ele poderia trazer uma palavra nova, porque ele é o verbo vivo, e repreendeu o diabo. Mas ele vai pregar tudo aquilo que já está escrito, foram escrito, que ele colocou na boca dos profetas. Ele vai usar a própria palavra. Sabe, nós somos atletas de Cristo. Mas a questão é de que nível de atleta nós somos. Porque tem uma prova, a pista tem 400 metros. Você tem 12 minutos para correr. Tem que fazer 2.400 em 12 minutos. Você tem que dar 6 voltas. Para cada volta, 2 minutos. Se passar de 2, você não vai completar os 2.400, que é o mínimo, em 12 minutos. 6 voltas. O atleta despreparado nem chega. O que treina pouco chega, mas chega destruído. O que treina muito chega inteiro. Ó, passou. Inspiração. Tranquila. Que nível de atleta de Cristo você é? Essa é a questão. Passa pela prova só murmurando? Ou fala que aquele que te levantou tem promessas na tua vida? É aquele que desiste na primeira dificuldade. Pastor, mas eu ainda estou aqui, mas está todo quebrado. Mas você tem chegado na linha. E você tem chegado no final. Quer ver uma comparação que eu faço há anos? Eu pego o Salomão, o homem mais sábio do mundo. Eu imagino ele velho, no trono, falando vaidade, vaidade. Tudo é vaidade. O fim de tudo é, nessa vida, temer a Deus. Esse é... Eu vejo alguém que se arrependeu de muita coisa. Aí eu olho para Paulo, no final da linha: combati um bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé, pode me matar, já não é esperada a coroa da vida. Eu vejo o Paulo inteiro, chegando na linha final, inteiro. Olha para alguém e fala assim: como tu quer chegar na linha final? Atletas de Cristo. Mas de que nível de atleta nós somos? Palavra de reflexão para nós nessa noite. Todos somos, tá? Não pedir para ser, não depende do pedir. Todos somos. Fomos alcançados por Ele. Somos corpo de Cristo na terra. Olha a responsabilidade da igreja. Somos atletas de Cristo. Mas de que nível de atleta nós estamos falando aqui nessa noite?
Irmãos, não é de uma hora para outra não. Tem gente aqui que faz academia, trabalha, sabe que existe um processo. Mas tu tem que o quê? Ser determinado. Para não comer algumas coisas, disciplinado, ter meta. É isso que o atleta tem que fazer. Como é que a gente vai melhorar se a gente não busca, não cultua, não adora, não glorifica, não ora, não lê? Não estamos presentes nos cultos, porque não adianta. É onde o braseiro, onde o fogo pega, se afastar, paga. Tem para onde correr disso. Só tem vida espiritual na igreja? Não, você vai orar em casa também. Mas a igreja tem direcionamento, tem ensino sistemático, tem pregação da palavra. Mas que tipo de atleta nós somos? De alto rendimento? Ou de muito baixo rendimento? Ficando na beira do caminho? Desistindo no meio do percurso? Quem somos nós? É algo para a gente pensar. Uma palavra para todos, irmãos. Versículo 27. Para quem está pregando aqui para vocês. Tem que me abster. Mais ainda. Tem que negar a minha carne. Mais ainda. Para que pregando para vocês, eu mesmo não seja reprovado. E quantos pastores não estão sendo reprovados hoje? Quantos escândalos nós estamos vendo com homens de Deus aí, irmãos? Reprovados. Reprovado. 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 Quantos oficiais não estão sendo reprovados? Presbíteros, diáconos, missionários, homens e mulheres de oração. Reprovado. 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 Desistiram do treino. Abriram mão. Sabe, que possamos ser aprovados. Possamos chegar na linha de chegada. Pastor, se eu chegar todo quebrado, se tu já chegar, já está bom. Se cruzar na linha, sem perna, sem braço, uns com uma vista só, estou falando no sentido espiritual. Se teu braço se escandaliza, sentido espiritual, já está bom demais. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Vamos começar a exercitar. Tem que exercitar. Vai sempre andar cabisbaixo. Se tu não exercitar, tu vai sempre andar mais ou menos. Se não começar a orar, não começar a ler Bíblia, não começar a cultuar, não começar também a vir estudar, você vai, quando se tratar de questões espirituais, tu vai ser cristão nominal. Tem aquele cristão nominal, aquele que só leva o nome, mas não exercita de fato. Deus nos chamou para exercitar. Nosso Deus é Deus de longe, é Deus de perto, é Deus de intimidade. Ele habita dentro de nós e ao mesmo tempo ele não é, o reino dele não é desse mundo. Não tem explicação para isso. Mas eu sei de uma coisa: precisamos exercitar a nossa fé. Exercitar a nossa fé. Para honra e glória do Senhor.